Como vocês podem ver, não estou sozinha hoje, a Tati também está aqui, mas ela se recusa a aparecer, como vocês sabem. Eu tô aqui com a Mariana Santos de Assis, que é pesquisadora, doutoranda da Unicamp. A gente vai fazer 2 vídeos com ela. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre desdobramentos da execução da Marielle. Claro que assim, a gente já tá falando um tempo depois, então a gente vai levantar pautas que são posteriores a isso, né, assim, pós-choque, né, porque semana passada eu só consegui ficar chocada. E aí a gente vai fazer mais um vídeo também sobre o trabalho dela, que é muito legal também, e sobre outros aspectos do racismo e do movimento negro. Então, a gente já tem alguns vídeos sobre racismo, a gente sentiu necessidade de trazer uma pessoa de fato engajada e negra, né, pra poder falar, assim, sem a gente estar dando nossas opiniões de branca. Eu queria que a gente começasse, a gente já estava conversando antes, até que a gente decidiu gravar, porque a conversa estava interessante. Falasse um pouco sobre isso que a gente estava discutindo, da importância de marcar a morte da Marielle como a morte de uma negra. Que você explicasse quais são as diferenças da gente ter a leitura desse discurso idiota de toda a vida importa, né? E quando a gente olha para a questão de vidas negras importam. Obrigada pelo convite, Ana, Tati. Estou muito feliz. É bom poder falar, né, sobre essas questões, e ainda mais num espaço bacana, que as pessoas entendem a importância do debate do lugar de fala, e também não leva o debate do lugar de fala como assim, como eu sou branca, então eu não vou falar sobre isso porque eu não preciso falar, né? Que virou uma muleta, né? Para as pessoas não discutirem o assunto, não se responsabilizarem e não tenho nada com isso. E não é, a ideia não é essa, né? A ideia é que seja levado, mas que seja levado com qualidade a partir das pautas mesmo do movimento negro. Então, obrigado, parabéns pelo canal, pelo trabalho. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, desde o golpe, desde antes, né? A gente vem construindo uma história que criou a necessidade que a esquerda e os movimentos de luta contra a opressão dialoguem, né? Hoje os movimentos de luta contra a opressão, o movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBT, eles são movimentos muito organizados, né? Eles têm uma pauta bem definida, eles estão bem, assim, claro, o diálogo é sempre difícil, a gente sabe, né? Que a gente briga mesmo, a gente treta, porque as questões são polêmicas, são mesmo, então tem que ter treta mesmo, acho que isso é normal. Rola uma coisa meio chata, assim, porque aí a gente fica brigando qual que é a pior opressão, entendeu? A Olimpíada da opressão. Quem sofre mais? E eu acho que a questão não é essa, né? Sofrer todo mundo sofre. Mas isso é importante, a gente não está discutindo sofrimento. A gente está discutindo questões políticas, estruturais, que criam uma situação de subalternidade para grupos sociais inteiros. E eu acho que quando a gente tem um assunto polêmico, a esquerda principalmente, precisa pensar por que é importante que esse debate seja feito a partir das pautas do grupo que representa essa opressão. É sempre mais fácil, quando a gente vai discutir a temática racial, dar um exemplo de opressão que o branco tenha sofrido, porque aí eles entendem melhor. Um exemplo que eu sempre uso é quando a gente pensa no debate do aborto. É um debate super polêmico, que levanta uma série de outras discussões, né? Abre um guarda-chuva de debates, e que é maravilhoso. Só que as pautas que são levantadas dependem muito da base da discussão. Então eu defendo o aborto, isso todo mundo defende, o movimento feminista e toda a esquerda defende o aborto. Mas quando a esquerda quer defender o aborto a partir da ideia de que é preciso garantir saúde pública, as mulheres têm direito à saúde pública, a ter acesso a uma saúde de qualidade, isso vai levantar que tipo de debate? Isso vai levantar o debate do abandono do Estado, da questão da saúde pública, do fato do Estado não garantir acesso à saúde de qualidade para as pessoas, para todas as pessoas, da importância do SUS, né? Então, esses vão ser os debates que vão ser levantados a partir dessa pauta. Quando a gente pensa no aborto, são importantes. São debates extremamente relevantes, mas são bandeiras do conjunto da sociedade. Todo o conjunto da sociedade tem que lutar por essas pautas, entendeu? Quando a gente pega o aborto e defende a partir da ideia de que as mulheres têm que ter o direito de decidir sobre o próprio corpo, o que a gente tem que discutir necessariamente? A gente tem que discutir como o machismo objetifica as mulheres, o fato de que ainda hoje a gente não tem agência sobre o próprio corpo, nós somos objetos, a cultura do estupro, que é uma coisa que acontece muito. A gente tem que discutir até a responsabilidade dos homens sobre a questão da paternidade. Né, o direito dos homens de decidir ou não sobre o aborto, ou seja, a gente vai colocar o machismo no centro do debate, que é uma coisa necessária e que é uma pauta do movimento feminista. A gente precisa que o conjunto da sociedade faça essa discussão.
Entendeu? E não fazer com que o movimento feminista esqueça as próprias bandeiras e faça uma discussão que deveria ser de todos. Sobre saúde pública. Que todo mundo já está fazendo e deve fazer, de fato. Porque é uma forma de apagamento da discussão da estrutura machista e tudo mais. De reestruturação de pauta, né? Sim, exatamente. Então eu falo assim, não, olha, essa coisa do machismo não importa. O que importa é a saúde pública. É mais urgente. É mais urgente. É mais urgente, né? Garantir a saúde pública. Tá, mas isso a gente já tá lutando, a gente já tá debatendo sobre isso. As pessoas não estão debatendo essas pautas feministas. Então a esquerda precisa ter esse trabalho, né, agora, se quer dialogar com os movimentos de luta contra a opressão, de trazer esse debate para a pauta, para o centro da discussão. E aí, no caso específico da Marielle, ela foi assassinada, exterminada, né, daquela maneira atroz que foi, por tudo que ela representa. Ela é mulher, ela é lésbica, ela é mãe, ela é favelada, ela é tudo isso. Só que quando a gente coloca a discussão da Marielle a partir da pauta de que ela foi assassinada e porque ela é uma mulher trabalhadora, ela é pobre, a gente vai trazer que tipo de discussões? A gente vai levantar a discussão da importância de repensar a segurança pública, a própria intervenção militar, né? Ou mesmo se a gente pensar na questão política, né? O golpe que está acontecendo, né? Como fica o contexto dos movimentos sociais pós-golpe. Né? Agora, se a gente coloca essa discussão a partir do fato de que ela é uma mulher negra e que foi assassinada de uma maneira descuidada, né, sem nenhuma preocupação com... Eles nem disfarçaram. Não, né? eu acho que nem se queria disfarçar. Não, eles não quiseram disfarçar. Tem tanta jeito de disfarçar. Ela foi exterminada de uma maneira simbólica também, né? Ela foi desfigurada. Quando a gente coloca isso, que foi uma mulher negra que foi assassinada, né, o que vai para o centro da discussão é, por exemplo, o genocídio da população negra. O que vai para o centro da discussão é o fato de que vidas negras não importam na nossa sociedade. Principalmente, vidas negras não podem importar tanto. Essa pessoa não devia estar no lugar onde ela estava. Porque ela é uma mulher negra. Há um lugar para os negros nessa sociedade. E não é ali onde ela estava. E não é ali onde ela estava. Né? Então, toda essa discussão de como o racismo cria e solidifica lugares para as pessoas negras e cria uma condição hoje de extermínio dessa população é trazida para o centro do debate. O racismo é posto como centro do debate. E ele passa a ser combatido. Então, é o mesmo raciocínio da questão do aborto. A gente precisa que a esquerda traga essas temáticas raciais que são urgentes, as pessoas estão sendo assassinadas. Né? A palavra é genocídio, e quem usa a palavra genocídio não é o movimento negro. São todos os organismos internacionais, a Aliança, né, Internacional, a Secretaria de Direitos Humanos, a Unesco, todo mundo está falando em genocídio. E nós não estamos. E aí acontece uma situação dessa da Marielle, que tem a possibilidade de colocar esse debate de novo em pauta, no centro da discussão, e a esquerda insiste em pautar essas outras questões que o conjunto da sociedade já vem pautando. A gente precisa que a sociedade entenda a importância do racismo. Tire o racismo daquela ideia gosto ou não gosto de preto, porque não é isso. Até tenho amigos. Até tenho amigos. E coloque no centro da discussão como algo político, estrutural e que está abandonado, que não entra como relevante, né, nas pautas de discussões. Senti muito nessa história da Marielle essa história. Não, ela é uma mulher, ela é uma pessoa militante. Assim, todas as vidas importam, não é porque ela é negra, não sei o quê. Todos os humanos. Né? É porque é a discussão que a gente também estava falando da solidariedade seletiva, né? E por que as pessoas... É importante a gente pautar que ela é mulher, que ela é trabalhadora, que ela é ativista e o negro ficar um pouco mais para trás. Porque não há uma mobilização, uma solidariedade tão grande para vidas negras que são perdidas. Até porque o genocídio da juventude negra acontece todos os dias. A gente tem notícias de jovens negros que são assassinados, crianças, meninos, homens, pais de família, enfim, que são assassinados diariamente nas favelas. E isso não causa uma comoção mundial, não só nas favelas, né? A questão da imigração, a coisa da diferença, né? da mobilização com relação ao menino sírio lá que apareceu morto na praia e a quantidade de negros que morrem nos oceanos desde o começo do tráfico negreiro e até hoje, que a moda voltou, eles estão morrendo de novo diariamente e não há uma mobilização tão grande. E a única resposta para isso é que a sociedade precisa entender por que eles não se mobilizam e não se solidarizam com vidas negras. Porque não são seres humanos. O fato é isso. O maior legado da escravidão que a gente tem hoje é a desumanização desse povo.
E o fato das pessoas não lutarem contra o racismo é porque quando as pessoas olham para uma pessoa negra, elas não enxergam um ser humano. É a Cláudia e o João Hélio. Eles foram arrastados, foi uma coisa atroz, as duas situações foram terríveis, mas olha a comoção para uma situação e a comoção para outra. Né? Há sempre uma justificativa, há sempre algo que ameniza o impacto e o horror do sofrimento negro, do que acontece com a população negra. E isso é única e exclusivamente porque não são seres humanos. Na nossa sociedade, nós não somos seres humanos ainda. O que as pessoas não querem levar a discussão da Marielle para esse âmbito da discussão racial? Não tem por que se preocupar com o racismo. Não tem por que colocar o genocídio em pauta. Porque a gente não está falando de pessoas. Porque a gente está acostumado. Porque preto tem o couro grosso, está acostumado a apanhar, então vamos continuar porque eles levam, entendeu? Eles aguentam. O dia que a gente conseguir olhar para uma pessoa negra e enxergar um ser humano, a sociedade vai entender o que aconteceu. Porque se todo mundo consegue chorar tanto, se revoltar tanto, querer matar o Hitler de novo 1000 vezes por conta do que ele fez contra os judeus, entendeu? E olha para os 300 anos de escravidão e acha ok, inclusive aceita ter monumentos, nomes de ruas, homenagens a pessoas que escravizaram, que fizeram tráfico negreiro, aos responsáveis por essa atrocidade, que não consideram essa atrocidade um crime. O debate de cotas é um problema, por quê? Porque a partir do momento que você assume a necessidade de cotas raciais, você assume que houve um crime contra o povo negro. Assumir que há um genocídio da população negra, você tem que assumir que é um crime racista. E quem cometeu esse crime? É isso que a gente quer. A gente quer que a população branca vire e fale, nós somos responsáveis por isso. E a gente quer que os estados que foram responsáveis por isso assumam a responsabilidade. É uma fala muito similar de quando eu falo das mulheres também, porque mulher também não é um ser humano, né? Mulher a gente estava falando isso, é a diversidade, né? Mulher e negro entra lá na pauta da diversidade, lá não é a normativa, o negro também não é a normativa é o branco. E aí ele entra a diversidade, isso ele é uma pessoa de segunda classe, quando é pessoa. É um desvio. É um desvio, né? Da norma. Porque o normal é ser branco. Se a gente consegue entender isso, de que nós estruturalmente aí, salientar que não é uma fala individual, não sou eu ou a Tati ou você branco que tá vendo, não é que você não considera, é que a nossa subjetividade estrutural, acabei de inventar um conceito, a nossa subjetividade estrutural não considera negros como pessoas. Exato. E é por isso que a gente faz vista grossa quando estão matando, exterminando, genocídio da população negra. E aí não é uma questão só de direitos iguais, porque é subjetivo, é estrutural. Direitos iguais é o começo, é o a curto prazo. O longo prazo da mudança de cultura é elevar o status para a condição de ser humano. Sim. Né? E aí cotas é só o começo. A discussão identitária para a população negra é fundamental para que a gente exista, para a nossa humanização. Então a gente precisa construir uma identidade negra para a gente sair da chave de que, bom, se você é mulher, você é vadia, se você é homem, você é bandido. Então não, eu estou dizendo que negro é outra coisa, eu estou dizendo que negro é lindo, eu estou dizendo que vidas negras importam. É um absurdo, né? A pauta, alguns das palavras de ordem mais conhecidas do movimento serem coisas tão óbvias, né? E são óbvias porque, de fato, vergonhoso, é vergonhoso. A gente ainda tem que reivindicar isso, tem que explicar isso, que vidas negras importam. Tem que convencer nossas crianças de que elas são lindas, entendeu? Que elas são bonitas, sim. Agora, para o povo branco, o que é importante na discussão identitária? É eles entenderem a responsabilidade deles como povo. Eu não estou falando da Tati, eu não estou falando da Ana. Eu estou falando do povo branco. Assim como quando falam que mulheres negras são vadias, eles estão falando para mim. E eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender o meu lugar de subalternidade como mulher negra. A Mariana não existe. Isso é outra coisa interessante que acontece. Uma pessoa negra faz uma coisa legal. Joaquim Barbosa, clássico. Eles vão ter que arrumar outra, né? Que ele já tá meio passado. Não existe racismo no Brasil porque tem o Joaquim Barbosa. Agora, cometeu um crime, foi violento com a mulher, fez alguma coisa negativa, né? Do ponto de vista, enfim... Moral, ético, seja o que for, aí é o povo. Ah lá, ó, é preto. A gente só existe como sujeito para poder justificar o mito da democracia racial. Quando é para reproduzir o estereótipo, lá é o povo. Não reforçar a raça, a negritude da Marielle, o fato de ela ser uma mulher negra,
tira isso também. É outro símbolo positivo que as mulheres negras, meninas negras teriam, né? Olha, uma mulher negra fez... Uma mulher negra é um símbolo global. Não é uma militante, não é qualquer uma. Porque eu conheço mulheres brancas que são símbolos de luta. Eu consigo citar nomes de grandes mulheres brancas. Mas de grandes mulheres negras, eu hoje consigo. Porque eu tô inserida no movimento, eu dialogo com ele. Agora, as meninas da minha família não conseguem. Mais uma coisa que a esquerda poderia pautar, um momento de representatividade, um símbolo, sabe? A representatividade que é tão importante pra gente, que a gente precisa tanto, sabe? De símbolos que carreguem a luta racial a partir de uma pauta racial séria, engajada e intransigente mesmo, né? Porque a Marielle defendia uma luta intransigente pelos direitos humanos. E aí estão fazendo com ela a mesma coisa que fizeram com Mandela, né? Transformaram Mandela num coxinha paz e amor, assim, tipo, ai, educação vai salvar o povo. Não, Mandela era um revolucionário. Entendeu? Ele queria acabar com o apartheid, ele queria justiça social, ele queria o fim do racismo. E a Marielle é a mesma coisa. Ela não era amorzinho, vamos... Não era vamos nos amar, é vamos garantir direitos humanos para todos os humanos. E eles estão deturpando essa imagem. E pior, tirando uma heroína nossa. Estão tirando da gente. Que eles fazem sempre, como eles tiraram Machado de Assis durante muitos anos. Eles se apropriaram e branquearam. E falaram assim, ah não, mas aqui não é que ele é negro, ele é um grande escritor. Estamos entrando no tema do próximo vídeo, vamos então encerrar esse. É verdade. Teremos mais um vídeo que vamos aprofundar em literatura negra. Vai ter bastante perguntas, se tivermos que eu não saber responder, vou mandar para vocês. Beleza, então até a próxima semana.